aqui para mais uma videoaula e agora nós temos um novo tema, que é o período joanino. Professora, o que é esse período joanino? Quando fala em período joanino, a única coisa que me vem à cabeça é joaninha. Estranho, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Período joanino é a vinda da família real para o Brasil. Ou seja, quando isso aconteceu? Será que você se lembra? Tem a ver com Napoleão Bonaparte. Olha aí a dica, preciosa, hein? Muito bem, eu tinha certeza que você lembraria. Em 1806, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental, ou seja, a proibição dos países comercializarem com a Inglaterra, numa tentativa de tornar a França então uma potência. Só que dois países foram no bloqueio. Certeza que você se lembra disso, que é Portugal e a Rússia. Nós vamos nos deter então com Portugal. Quando ela fura o bloqueio, em 1807, ela vê que não pode mais adiar então a sua decisão. E Dom João, se ele permaneceria aliado aos ingleses ou se ele atenderia ao pedido da França. E com isso, Napoleão, ele ordena a invasão. E nós vamos perceber ali como isso acontece, né? Ele faz um acordo ali com a Espanha, porque a Inglaterra tinha o domínio marítimo, e ele consegue, então, adentrar a Portugal. E nesse período, então, Dom João, ele vem fugindo para o Brasil, certo? Que era a colônia. Em 1807, então, ele sai com 36 navios, repletos da nobreza portuguesa. Portugal, então, se encontra numa desordem geral e temendo o que aconteceria durante as medidas de Napoleão. A viagem ela é muito difícil, né? Tem muitos problemas marítimos, e as rotas dos navios, devido à tempestade, elas tomam direcionamentos diferentes, né? Alguns navios vão para o Rio de Janeiro e outros para Salvador. Os navios que reuniam boa parte da família real, ele inicialmente chega em Salvador em 22 de janeiro de 1808. A família real é recebida com festas que duram 9 dias. Pessoas de diferentes lugares vieram para ver Dom João e sua família. Uma das medidas para acomodar a família real e os recém-chegados foi que eles colocaram na porta das casas um plaquinho com a sigla PR, que significava príncipe regente. Ou seja, aquelas casas precisavam ser desocupadas para dar lugar então aos recém-chegados à cidade. Popularmente foi chamado pela população de prédio roubado. Em algumas alterações na economia colonial, elas foram realizadas por Dom João, e uma delas é a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. O regime de monopólio comercial ele foi extinto, o que beneficiou os britânicos com essa nova redefinição da política colonial, ou seja, novas relações sociais se estabeleceram. Outras mudanças também estiveram relacionadas em 1810 ao Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Amizade e Aliança. As alterações no cotidiano do Rio de Janeiro, elas foram das mais diversas. Ou seja, com a chegada da família real e as pessoas tendo que desocupar as suas casas, houve várias transformações nas cidades. E uma delas é que a população pobre ela foi duramente atingida, levando então a necessidade de ocupar locais mais distantes. Ou seja, dando aí o início às favelas. O número de escravos era bastante elevado, porque nós percebemos que possuir um escravo denotava status social, ou seja, uma distinção de classes, né?
E a população escrava, ela realizava as mais diversas atividades, né? Desde o trabalho mais pesado e braçal até serem damas de companhia. Alguns escravos nessa época chegavam até mesmo a serem alugados, né? Os valores patriarcais, eles permaneciam, né? As mulheres, elas precisavam se casar muito cedo, elas podiam apenas andar acompanhadas, né? E a educação das mulheres, ela tinha que estar ligada apenas à leitura de livros de oração e à religião, né? As meninas, elas elas se casavam com um homem mais velho que era da escolha do seu pai. E aos 30 anos, se ela não houvesse casado, ela já era considerada encalhada. Vejamos só que absurdo era esse. A cultura e as artes, elas passam a ter novos hábitos e a gente percebe um pouco, né, do brasileiro aí copiando os hábitos europeus. Então as mulheres usavam aqueles vestidos enormes com aqueles saiotes, os homens aquelas roupas, ternos e cartolas. Imagina tudo isso e as luvas num ambiente tropical como o Brasil. Eles passaram a usar então garfos, facas, talheres, mas tinham problemas altamente sérios, como os problemas de saneamento. E se você fizer uma reflexão, até hoje nós temos esse problema de saneamento em várias cidades brasileiras, né? Qual é a importância que nós damos para as coisas que nós não vemos, né? E aí os dejetos que eram acumulados, eles eram transportados em vasos pesados e jogados nas praias. Eu espero que você tenha gostado, te ajudado aí um pouquinho. Um beijo, tchauzinho e até a próxima.